Todas essas tentativas, né, chamado para responder aqui, chamado deísmo, né, é como se Deus tivesse criado e deixado o mundo ao seu autocontrole, né? É o que acreditam aqueles que seguem essa linha de pensamento, né? De modo que o mundo, né, desde a criação, segue como uma máquina, né? E Deus, entre aspas, não se mete mais, né? Não interfere mais na história deste universo, né? E temos também as outras linhas de pensamento que não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, né? Vendo neste mundo o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre, né? O materialismo, né? Ou seja, todas essas tentativas, né, de pensamento, de busca, né, da origem, né, das nossas origens, dão provas da permanência e da universalidade da questão das origens. Né? O ser humano sempre buscou, né, saber de onde vem e para onde vai. Né? Qual o seu motivo aqui, nesta vida. Né? Esta busca é própria do ser humano, é própria do homem. Né? O parágrafo 286, ela nos diz que, sem dúvida, né, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Né? Com efeito, a existência de um Deus Criador pode ser conhecida, com certeza, por meio de suas obras, graças à luz da razão humana. Né? Lá no Concílio Vaticano I, na Constituição Apostólica, Constituição Dogmática, na verdade, chamada Dei Filhos, né? Filhos de Deus, ela vai nos dizer justamente isso, que a existência do Deus Criador, ela pode ser conhecida com certeza por meio das obras, e isso graças simplesmente à luz da razão humana. Né? Basta apenas a nossa razão para contemplar as obras e ali saber que já podemos encontrar uma resposta disso, né? Para a questão das nossas origens, né? De que ali a existência de um Deus Criador, né? Que não emanou, mas criou do nada, né? Criou do nada. Ainda que muitas vezes este conhecimento, né, de Deus Criador, né, seja obscurecido, desfigurado pelo erro. Por isso a fé vem confirmar, iluminar a razão na compreensão correta desta verdade, a fé. Né? Como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3, né? Pela fé, compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. Né? Olha que manifestação sábia de fé, né? É possível sim que a razão humana chegue à existência de um Deus Criador, né? Mas que a fé, né? A fé ela vem complementar, vem confirmar aquilo que a razão não pode descobrir por si mesmo, né? E mais ainda, a fé ela pode iluminar a razão na compreensão dessa verdade. Né? Podemos pensar na origem do universo, né? Na origem da nossa existência, né? O que existia antes de tudo. Né? Somente a fé pode nos levar a não compreender tudo, né? A não procurar saber tudo, mas apenas confiar, né? De que tudo teve um propósito. Né?
de que algo surgiu de algo transcendental, né? Da qual a nossa cabeça é incapaz, né, de compreender plenamente, né? Parágrafo 287 nos diz que a verdade da criação ela é tão importante para a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo o que é útil conhecer a este respeito. De fato, né, faz parte da grande tradição bíblica, né, faz parte da revelação especial de Deus para com seus filhos. Né? É a verdade da criação que nos foi sendo revelada. Né? O motivo de toda a criação, né? Nos foi revelada. Né? Deus viu que era bom, né? Deus viu que era importante revelar isso para nós. Né? Porque Deus é ternura, Deus é amor. Né? E quis nos revelar isso para que isso seja útil para a nossa transformação, né, espiritual. Né? Nossa transformação como seres humanos, né? Diante da criação. Né? Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus progressivamente revelou a Israel o mistério da criação. Né? Ele que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que, ao escolher Israel, o criou e o formou. Né? Isso está lá em Isaías 43:1. Né? Foi nessa passagem Deus diz, né? Fui eu quem te criou, né? Fui eu quem te resgatou. Não tenhas medo, porque és meu. Né? Para além de todo o conhecimento natural que todo homem pode ter no Criador, né? O Criador que nos dá a vida no mundo para amá-lo, né? Pois somos a sua linhagem, né? Deus nos revelou progressivamente, né, o mistério da criação. Né? E ele, ao longo do tempo, foi escolhendo patriarcas, né? Nos fez sair da escravidão do Egito, né? E nos escolheu, nos formou e nos criou. Né? Ou seja, como diz em Romanos, né? Na referência aqui, capítulo 1, 19 ao 20, as perfeições invisíveis de Deus são percebidas pela razão através das suas obras. Né? Obras que vemos através da Sagrada Escritura. Né? Quantas transformações, né? Quantas manifestações de Deus em favor dos seus filhos. Né? Às vezes até por meio de sofrimentos. Né? Quantos milagres, quantas curas, né? Quantas guerras houve, né? Quantos momentos de conversão, né? De transformação de reinos, impérios. Né? Fui eu quem te criei, né? Fui eu quem te resgatei. Não tenhas medo, porque és meu. Né? É Deus que pela aliança ele cria o seu povo. Né? Deus vai ao encontro deste mesmo povo. Né? Deus os forma e Deus os cria. Ele se revela como Deus se revela como aquele, né? Deus se revela como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Né? Isso é
é cantado várias vezes, né? Por exemplo, nos Salmos, né? Aqui que tem a referência dos Salmos, né? Que repercute em aquilo que os 3 primeiros capítulos do Gênesis já nos falam, né? Sobre a criação, né? Sobre a imagem e semelhança, né? De Deus, né? E sobre nossas más escolhas, né? Por meio do pecado. Continuando o parágrafo 288, ele nos diz que assim a revelação da criação, né, é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus. Né? O único, Deus é o único com o seu povo. Israel, antes de chegar à conclusão de que existe um Deus criador, né, que o criou, ele teve a experiência do seu próprio Deus. Né? O Deus que regia as suas famílias, os seus clãs, o Deus de seus pais, né, os primeiros pais da fé, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Era o Deus do clã que caminhava com aquele povo, né? Escolhido, amado e cuidado por Deus. Né? Mas só depois do exílio da Babilônia é que começaram a vir questionamentos mais profundos sobre a criação do mundo. Né? Já nos templos de Salomão, né, nós temos os sábios que também se perguntavam sobre as origens da humanidade, né, de uma maneira muito mais clara depois do exílio. Né? E isso está marcado no primeiro capítulo do livro do Gênesis, né? Por meio de uma tradição chamada sacerdotal. Né? E lá, por meio do exílio, né? Nos tempos do exílio, é que vão ter essa consciência, né, mais clara que no princípio Deus criou o céu e a terra, né? Que estava vazia, né? E que ali o Espírito de Deus pairou sobre as águas e fez-se tudo o que Deus quis. Né? Fez-se a luz, os animais, as estrelas, o sol. Né? Ali nós atestamos a primeira experiência da aliança de Deus para com a humanidade, né? Para com a sua criação. A experiência que Deus criou com o seu povo. Né? E passando posteriormente a refletir, né, que Deus não apenas criou o nosso povo, né, mas todos os povos da terra, né, e criou a terra, né, os continentes, criou as estrelas, o universo, né, ou seja, a criação, né, e a aliança de Deus caminhavam intimamente, né, ligados neste projeto de revelação e salvação. A criação, né? A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, né? Como o testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Né? Temos a referência de Gênesis, né, e Jeremias, né, onde podemos encontrar que a criação é o primeiro passo em direção à própria aliança. Né? Em Gênesis, né, nos diz, né, que seremos uma descendência como as estrelas do céu. Né? O povo será uma descendência como as estrelas do céu. Abraão terá uma descendência como as estrelas do céu. Né? Em Jeremias se diz que na piedade do Criador há a restauração das criaturas. Né? Podem vir um dilúvio, podem vir o exílio, né? Podem vir os sofrimentos, mas
a piedade de Deus estará sempre ao nosso lado, né? Buscando restaurar a cada um de nós, né? Porque a nossa descendência será infinita como as estrelas do céu, né? E além disso, a verdade da criação exprime-se com crescente vigor na mensagem dos profetas. Eu sou o Criador, formador de tudo desde o ventre da mãe, né? Como diz em Isaías. Exprime essa verdade da criação, ela se exprime por meio da mensagem profética, por meio da oração dos salmos, né? A glória de Deus revelada na criação, né? Esta mesma criação o louva por tudo isso, né? Por meio da liturgia, por meio da reflexão da sabedoria do povo eleito, né? Manifestada por exemplo, no livro dos Provérbios, né? Que nos diz nesse trecho de capítulo 8, 22 a 31, louvando Deus como mestre de obras, mestre de obras e de todo o universo. Na passagem de Isaías 44, nós vamos perceber como o profeta ele já fala de Deus, né, como o Criador de todas as coisas, né? Essa fé na criação, né, está presente também nos Salmos, né? Como aqui na referência do Salmo 104, né? A glória de Deus revelada na criação, né? Que Deus cria todo o universo, né? Essa fé na criação, né, ela está presente nas celebrações, né, do povo na liturgia, né? Já havíamos falado no Sábado Santo, né, a liturgia da Vigília Pascal, na própria reflexão da sabedoria do povo através dos livros dos profetas, dos provérbios e da sabedoria, né? Ditados populares muito sábios que falam da criação de Deus, né? Que louvam pela criação de Deus, né? Então esta fé na criação ela vai percorrendo com diversas nuances, né, a reflexão do próprio povo sobre a identidade, sobre a identidade de Deus e sobre o seu Deus, né? Ela vai, né, a fé vai nos ajudando a ver, né, a percorrer essa reflexão da criação, né? Vendo ali a presença de Deus, né? E para terminar, no parágrafo 289, nos diz que entre todas as palavras da Sagrada Escritura sobre a criação, né, os 3 primeiros capítulos do Gênesis, eles ocupam um lugar único, né? Do ponto de vista literário, né, esses 3 textos, esses 3 capítulos, podem ter diversas fontes, né? Podemos encontrar nestes 3 primeiros capítulos ao menos 2 tradições. Uma delas chamada tradição sacerdotal, que é aquela que está na base do primeiro capítulo, que vai até o começo do segundo, né? Que é uma tradição mais recente, que escrita por volta do século VI a.C., depois que Israel estava experimentando a tragédia do exílio na Babilônia, né? Enquanto que os capítulos 2 e 3 eles são, ao contrário, muito mais antigos, né? Datados do século X a.C.,
vividos na época do rei Salomão e escritas por intelectuais dos tempos de Salomão, né? E que mostram inclusive um realismo muito grande, né? Que ao mesmo tempo querendo expressar a grandeza do ser humano, né? E ao mesmo tempo mostrando também a grandeza de todas as nossas misérias, né? Ali, por exemplo, está a narrativa do pecado original, né? No primeiro capítulo, né, da tradição sacerdotal, nós podemos imaginar como se um próprio sacerdote, né, estivesse contando com uma linguagem mais apropriada, mais elaborada, né, a criação do mundo, né, e enquanto nos capítulos 2 e 3, né, é como se nossos avós da fé, né, nos contassem como Deus, quando Deus criou o mundo, não tinha nada na superfície da terra, né? Não tinha nenhum animal, né? Só tinha. Era vazio, havia somente vapor, né? Vapor, barro, e deste mesmo barro, né, se foi criado Adão, né? E, e também posteriormente toda a beleza do homem que encontra pela primeira vez a sua mulher, né? Vindo da costela de Adão, do mesmo barro, né? Tudo isso é uma tradição muito mais antiga, né? Um ponto de vista literário, né? Que podem ter diversas fontes, né? Estes autores, né, inspirados, eles né? Nos colocaram no começo da escritura, de modo que eles exprimem em sua linguagem solene as verdades da criação, de sua origem e de seu fim em Deus, de sua ordem e de sua bondade, da vocação do homem, do drama do pecado e da esperança da salvação. Deus, então, ele é a origem, né? No começo da escritura, estes mesmos autores nos exprimem as verdades da criação, né? Da sua origem e o fim em Deus, né? Da ordem divina, da sua bondade, da nossa vocação e finalmente do nosso sofrimento pelas nossas más escolhas, né? Pecaminosas, e a nossa esperança, né? Na salvação da nossa vida, né? Deus é a origem e o fim de toda a criação, né? As tradições do Pentateuco, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. As diversas traduções que compõem a Sagrada Escritura, elas foram, afinal de contas, em cada livro, colocadas em conjunto por um redator, né, final, né, bem posterior. Né. E ali no caso do livro do Gênesis, né, esse redator coloca aqueles 3 primeiros capítulos no início, indicando que Deus é a origem e que também Deus é o fim da criação, né? Que Deus é a sua ordem e a sua bondade, e que Deus também ele é a nossa origem vocacional, a origem da nossa vocação, né? Estes textos, sobretudo no capítulo 3 de Gênesis, procuram nos mostrar também o drama do nosso pecado, né? E ao mesmo tempo o caminho da esperança
da salvação, né? Por isso que é muito importante, né, que nós, ao lermos o livro do Gênesis, principalmente esses 3 primeiros capítulos, né, o façamos lendo à luz de Cristo, a luz daquele que iria nos abrir as portas da salvação, motivo dos desígnios do Senhor, né? Porque lidas à luz de Cristo, né, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, lidas à luz de Cristo, estas palavras são a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio, né? E quais são esses mistérios do princípio da criação? Né? A própria criação, né? A queda e a promessa de salvação. Então, concluímos mais uma parte do nosso Catecismo da Igreja Católica, né? Parágrafo número 4, que fala sobre o Criador, né? Nos vemos semana que vem, com a graça de Deus, né? E que Deus possa nos ajudar a continuar